Olá, seja muito bem-vindo a mais um Academia, o programa onde a sua pesquisa é o destaque. O tema de hoje aborda a proteção jurídica e a atividade minerária no Brasil. A tese é do doutor em Direito, Rafael Maltês. Proteção jurídica e gestão das cavidades naturais subterrâneas, a atividade minerária e o desenvolvimento sustentável. Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de doutor em Direito. Orientador, professor Dr. André Ramos Tavares. E para o debate que acontece no segundo bloco, recebemos aqui o doutor em Direito pela Universidade de Sorbonne, em Paris, Leonardo Estrela, e o mestre em Direito e especialista em Direito Ambiental pela Fundação Getúlio Vargas, Pedro Campani. Obrigada, doutor Leonardo, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Pedro. Obrigado pela oportunidade. Bom, e agora então, para você entender melhor o tema, confira um rápido resumo da tese. A Constituição Federal incluiu como bens da União as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. A pesquisa identifica o patrimônio tutelado constitucionalmente, aborda a exploração econômica das cavidades naturais subterrâneas e a necessidade de preservação, já que a mineração pode extinguir os recursos naturais, dado o descuido da regulamentação e da gestão do governo. Rafael, seja muito bem-vindo também ao Academia. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, o tema é super interessante e muito raro nessa área acadêmica. Eu acho que a primeira pesquisa que a gente traz aqui no programa sobre proteção jurídica, gestão de cavidades naturais, queria que a gente explicasse um pouquinho o que exatamente significa, né, esse título da sua tese. Muito bem. Realmente juridicamente, é um tema que há poucos estudos acadêmicos na área do direito. Se eu não me engano, se não é um dos primeiros trabalhos de doutoramento nesse sentido, mas apesar de haver escassez de estudo, é um tema de muita relevância e importância para o Brasil, né? Então, o que acontece, do que se trata esse estudo? No Brasil, nosso grande país, existem duas formas de riquezas. Quer dizer, nós temos um potencial de caverna elevadíssimo, de cavidades naturais subterrâneas, que são as cavernas. Existe um estudo que aponta que talvez tenhamos 300 mil cavernas, quer dizer, um número bastante expressivo. E, por outro lado, como todos sabem, nós também temos uma riqueza minerária assim, que poucos países do mundo têm, tamanha quantidade e diversidade. O que acontece? Em muitas áreas onde se encontra o minério, também são áreas propícias à formação de cavernas. Então, existe exatamente esse conflito. Quer dizer, para eu explorar o minério, muitas vezes eu vou ter que suprimir ou impactar negativamente nessas cavernas. Então, muitas vezes há necessidade de fazer opções, né? Opções, a preservação da cavidade ou a extração do minério. Como ambos os valores são constitucionalmente garantidos, daí que surgiu o interesse do tema da tese em procurar soluções para esse conflito de interesses. Na prática, o conflito é exatamente entre a atividade econômica e a preservação do meio ambiente. Exatamente. Quer dizer, um dos grandes, não só em relação às cavidades e à mineração, um dos grandes pontos no direito, quer dizer, como realizar o desenvolvimento sustentável, quer dizer, com a proteção ambiental e também com o desenvolvimento econômico e social. Bom, Rafael, você também indicou para a gente vários livros usados, a gente separou 3, né, que foram principais. Vamos conferir agora quais são. Direito Constitucional Ambiental, obra conjunta de 2 autores, editora Revista dos Tribunais. Dano Ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial, obra conjunta de 2 autores, editora Revista dos Tribunais. Colapso, como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso, de Jared Diamond, editora Record. Doutor Rafael, então fica à vontade para apresentar o resto da sua tese aqui para a gente. Muito obrigado. Então, a tese, ela partiu de um ponto não jurídico. Ela partiu do ponto do seguinte, que nós temos 2 valores. Nós temos
duas situações relevantes, que é a proteção das cavidades. As cavidades, elas são importantes para o meio ambiente, são importantes para o equilíbrio ecológico. Existe uma biodiversidade muito expressiva nas cavernas, quer dizer, muitas vezes se pensa que a caverna, a cavidade é um simples buraco, né? Um simples amontoado de minérios, quando na verdade a caverna possui toda uma dinâmica, representa exatamente um ecossistema, quer dizer, a troca, as interações com o meio externo também. E por outro lado, nós temos algo muito relevante, que é a mineração. Afinal de contas, nós não vivemos sem os minérios, né? Vou dar um exemplo básico, a água. A água mineral, nós precisamos explorar os recursos hídricos. Esse seria o mais direto e simples, mas por óbvio, para fazer casas, enfim, meios de transporte, tudo se usam minérios. Há necessidade, então, há uma importância no minério. Essa é a primeira parte do trabalho. A segunda parte é explorar o aspecto jurídico, posta a importância dos dois valores, né, das duas situações, como que o direito pode resolver isso ou como o direito deveria resolver. Porque, na verdade, a conclusão do meu estudo é que é uma lacuna, tanto legislativa como da parte do executivo, em dar condições aos órgãos públicos de acompanhar esse conflito e dar soluções adequadas. Então, foram aí duas frentes jurídicas, tanto a falta de condições ou de adequação de um decreto regulamentar uma matéria tão relevante e tão importante para o Brasil, como a parte da falta de estrutura do executivo em ter pessoas capacitadas, como em ter recursos para isso. Quer dizer, hoje nós temos o SECAV, principalmente, que pertence ao ICMBio, muito sucateado, né? Para o tamanho do Brasil. O Brasil é gigantesco. Conforme eu falei, nós temos aí cerca de 300 mil cavernas em potencial a serem descobertas. Até a conclusão do meu doutorado, havia somente 14 mil. Então, vejam a desproporção entre as cavernas já catalogadas, já das realmente existentes, né? Daquelas existentes. Nós não conhecemos nosso patrimônio espeleológico, né? E não é só isso. Nós não conhecemos também o nosso patrimônio minerário, né? Há ainda muita coisa a se desvendar em relação aos tipos de minérios. Existem muitos que desconhecemos, e a quantidade, né? Fiz também uma pesquisa no IBRAM, que é o Instituto de Mineração. Quer dizer, há muito a ser descoberto, não só em relação às cavernas, como os minérios também. O Brasil é muito grande, quer dizer, é um campo para as duas áreas gigantescos. Então, na minha tese, eu coloquei a necessidade de ter uma lei específica regulamentando a questão. Já existe em tramitação o projeto do Fábio Feldman, 5071 de 90, que teria esse condão de regulamentar a matéria. Então, a ideia pela aprovação de uma lei, não necessariamente essa, pode ser essa, para regulamentar a questão, e também rever os institutos desse decreto, que é o 6640 de 2008, que hoje a questão minerária em cavidades, em áreas de cavidades naturais subterrâneas, se sustenta nesse decreto, 6640 de 2008. E eu coloquei, então, a inadequação desse decreto, tem um decreto legislativo, inclusive, para sustar esse decreto 6640, porque, na minha tese, no meu entendimento, é um decreto que ele não está amparado no nosso ordenamento jurídico, possui falhas formais e materiais. Tá certo. Muito obrigada, doutor, pelas explicações. A gente, então, faz agora uma rápida pausa, porque no próximo bloco tem debate. Não sai daí. O Academia está de volta e a gente começa agora no segundo bloco o debate com o doutor em Direito Leonardo Estrela e com o mestre em Direito e também coordenador jurídico da Vale, Pedro Campani. Doutor Leonardo, começa contigo? Pode ser. Vamos lá. Então, bom, antes de mais nada, parabenizar o Rafael, que, enfim, sei que não é fácil escrever uma tese, ainda mais num tema tão árido de bibliografia no Brasil. E a minha pergunta é no conceito, em relação ao conceito de caverna. Nós temos um conceito, e aí vou esquecer o conceito geológico, nós temos um conceito legal de cavernas no Brasil, e que é um conceito de uma generalidade absurda, ou seja, ele parte de um pressuposto até humano,
é um espaço, uma localidade, uma cavidade em que o homem pode adentrar. E aí a minha pergunta é, será que este conceito, na sua opinião, não seria também um motivo de problema no seguinte sentido? Você diz que existem cerca de, enfim, uma infinidade, quase catalogadas 14 mil cavernas. Mas é óbvio que existem cavernas e cavernas. Ou seja, essas 14 mil não têm a mesma, não possuem a mesma característica. E será que um conceito tão geral assim não seria também um problema? Ou seja, ao não se diferenciar espaços que podem ter características ecossistêmicas tão distintas? Bem, obrigado pela pergunta, é totalmente relevante. Inclusive, eu coloco essa questão na tese. Eu coloquei da dificuldade de se conceituar uma cavidade natural subterrânea para fins de proteção jurídica. Os decretos, enfim, os vários materiais normativos trazem realmente esse conceito, né, que é aquele espaço, aquela área penetrável pelo homem. O próprio conceito em si já traz uma dificuldade, porque penetrável pelo homem, o que é? Só o braço, né? O corpo inteiro? Quer dizer, já começa daí a dificuldade, porque a legislação não esclarece em que sentido é penetrável pelo homem. E outra dificuldade que eu analisei é essa visão antropocêntrica, quer dizer, colocando o homem, o ser humano, como fator determinante da definição. Porque muitas vezes, o que acontece? Com a evolução da tecnologia, se descobrem ecossistemas ricos que são cavidades, mas que por um fator natural, ele não é penetrável pelo homem e vai ser penetrável daqui 100 anos, por exemplo, quando houver a evolução geológica para isso. Quer dizer, daqui 100 anos, por essa definição, será uma cavidade natural subterrânea rica, em termos de ecossistemas, importante para o equilíbrio ecológico, mas, segundo essa definição, não. Quer dizer, eu posso autorizar uma destruição de uma cavidade importante que não se enquadra nessa definição penetrável pelo homem. E na tese, o que eu fiz? Eu explanei tudo isso, acabei adotando esse conceito, porque esse que existe, que nós temos, que ele é ruim, mas é o que se tem, mas sem prejuízo de ser substituído por alguém que tenha uma ideia e consiga colocar um conceito melhor de caverna. Tá certo. Pedro? Bom, mais uma vez agradeço a oportunidade. Também quero destacar a relevância de um trabalho desse porte apresentado na tese do Dr. Rafael. E queria fazer uma pequena explanação para apresentar minha pergunta. A caverna tem um valor tanto ecológico como mesmo cultural, como o Dr. Rafael defende na tese dele. É importante lembrar, ressuscitando até Platão, como diz na sua defesa, né, que a alegoria da caverna foi fundamental para o pensamento ocidental chegar à conclusão da verdade com a luz, as sombras, né? Pensando nesses conceitos de luz e sombras, eu queria fazer o seguinte questionamento. A Constituição Federal ela não apresenta, em nenhum dos seus artigos, a preservação de um elemento natural por si. Ou seja, não existe nenhum elemento na natureza que tenha uma proteção própria por si, sem o devido ato do ente estatal, federal, estadual ou municipal. Na sua tese, há uma interpretação de que as cavidades são bens protegidos por si, por serem cavidades e terem valores ecológicos, culturais, que poderão ser estudados. Considerando a dimensão da quantidade de cavernas mesmo citada, até 300 mil ou 14 mil já catalogadas, a lógica do decreto 6640 de criar uma significância do que se identifica dentro da cavidade não tem um fundamento constitucional de buscar a valoração desse bem? Então, essa pergunta é relevante e, como todo questionamento envolvendo o assunto, há muito o que se falar, tentarei direcionar aqui de uma forma bem resumida. É assim, existe, sabemos, duas formas básicas de interpretar a nossa legislação ambiental, de modo antropocêntrico e biocêntrico. Hoje o que prevalece é o antropocêntrico, quer dizer, vamos preservar em função dos interesses da humanidade. Quer dizer, esse é o viés, né? Quer dizer, não vamos, segundo o entendimento majoritário, preservar, proteger uma caverna por ela mesma. Acho que é isso que o senhor colocou. Mas acontece que o nosso ordenamento jurídico dá margem a esse tipo de interpretação
de proteção por ela mesma. Por exemplo, a Convenção da Biodiversidade, que foi incorporado no nosso ordenamento jurídico, foi ratificada e hoje vale como norma jurídica, em que expressa a Convenção da Biodiversidade de valorizar a vida por ela mesma, independentemente de interesses humanos. Quer dizer, já há um aporte material normativo, entre outros que não têm força jurídica, mas que são usados, como a Carta da Terra, são instrumentos que, diferente da Convenção, que não foram internalizados, mas são documentos internacionais que se levam em consideração, que eleva a categoria de proteção bens por eles mesmos, os bens ambientais, a vida, a biodiversidade. O decreto, a finalidade dele colocada é unicamente, isso está claro, já foi inclusive colocada na ADIM, é de licenciamento e compensação. O decreto visa a exploração econômica do minério, e considera a proteção da cavidade um entrave para isso. O histórico do decreto foi esse. Então, muitos dizem que se perdeu a oportunidade realmente de se conciliar esses valores, que o decreto ele foi nesse sentido de unicamente favorecer o aspecto econômico. As cavidades, elas têm importância também para o ser humano, quer dizer, mesmo que eu desconsidere a proteção nela mesma, existem estudos, hoje a ciência já comprovou, o quão importante para o equilíbrio ambiental são as cavidades. E a questão é essa, o próprio decreto, ele, por sua interpretação, ele diz, não existem cavidades não relevantes. Porque se eu classifico todas as cavidades em grau de relevância, todas são relevantes. Mesmo a de grau baixo. Ah, mas existe uma baixa relevância? É verdade, mas é relevante. Então, a polêmica, como que o próprio decreto assume que há relevância, relevância alta, e o próprio decreto autoriza a destruição da cavidade. É uma questão a ser colocada, a ser discutida. E se há alta relevância, essa relevância, o decreto, leva em consideração os fatores antropocêntricos. Não é relevante para o morcego, para o troglópode, ela é relevante para o ser humano. Por exemplo, o morcego, só dando um exemplo, e poucas pessoas desconhecem, o morcego é responsável pela polinização, ele é responsável pela distribuição de frutos, de sementes. Existe um estudo que, mesmo economicamente, o morcego é responsável por uma economia de $1 bilhão por ano, porque ele faz o controle de pragas. Então, se há essa destruição de cavernas relevantes, onde há morcegos, a compensação econômica do minério não vai justificar a perda de outro lado. Quer dizer, eu vou ter que ter um outro tipo de controle de praga que a natureza faz. Então, o que se coloca, além disso, no decreto, é que só foi colocado, eu acho importante falar isso, o grau de relevância das cavidades. Não foi colocado o grau de relevância do empreendimento. Quer dizer, o decreto, ou a lei, deveria, ela só sopesou a cavidade, mas às vezes eu tenho um empreendimento de extração de minério que serve para fazer latinha de cerveja e eu destruo uma caverna que eu abrigo um habitat de morcego que faz uma controle de pragas. Quer dizer, isso não foi feito, só foi feito um lado. Então, talvez a sugestão que eu dou também de fazer um grau de relevâncias do empreendimento para ver a contraposição, as vantagens e desvantagens com o grau de relevância das cavidades. Doutor Leonardo? Doutor Rafael, a legislação brasileira, ela possui áreas protegidas, unidades de conservação, área de proteção, APP, área de proteção permanente. E aí a pergunta é, o Código Florestal define uma série de espaços de localidades, manguezal, salgados, apicuns, nascentes, olhos d'água, veredas, que são protegidas. Permite-se a exploração, a atividade econômica, mediante uma série de requisitos e de condições legais. Seria uma alternativa considerar cavernas como APPs no Código Florestal? Então, uma questão debatida na tese é justamente essa, a forma de proteção jurídica das cavidades. O senhor sugere, talvez, utilizar o Código Florestal no Instituto APP. O que eu defendi na minha tese, é bastante polêmico, isso foi colocado na ADIM do Decreto 6640,
é que eu entendi que caverna se enquadra no gênero espaço territorial especialmente protegido, né? Certo que há entendimentos, todos merecem respeito e consideração, que em um primeiro momento é um espaço como outro qualquer, e eu verificarei ali a importância ecológica, o equilíbrio ecológico, se é o caso ou não. Existe esse entendimento e com muito fundamento na Constituição, inclusive, né? Mas como é uma tese, eu propus um pensamento diferente. Por meio da interpretação desse ordenamento, eu considerei que todas as cavidades naturais subterrâneas são espaços territoriais especialmente protegidos, que está lá no 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, né? A partir daí, que isso eu considero gênero. Aí tem várias espécies de proteção. APP, reserva legal, unidade de conservação, seriam espécies, segundo minha interpretação, de espaços territoriais especialmente protegidos. Então, a APP seria uma hipótese de proteção das cavidades. Outra que eu considero adequada é transformar essas áreas em unidades de conservação. Quer dizer, é uma espécie de proteção também válida para as cavidades naturais subterrâneas. Por que eu cheguei a essa conclusão que são espaços territoriais? Pelo decreto anterior, 99556 de 90, nos artigos 1º, 2º e 3º, colocou a cavidade e o seu entorno e também as áreas potenciais de existência de cavidades como áreas protegidas. Daí eu entendi que o próprio decreto deu uma especial proteção a essas cavidades. Além disso, existiram resoluções anteriores do CONAMA dando essa especial proteção e as constituições estaduais, né? Muitas delas consideram as cavernas de São Paulo, do Rio de Janeiro, entre outras, como área de proteção especial. Então, a partir da interpretação desse conjunto, eu cheguei à conclusão de que o Brasil, né, em termos normativos, considera esses espaços especiais a serem especialmente protegidos. Quer dizer, num primeiro momento, eu vou ter essa proteção. Se com a evolução, talvez, essa área se mostre não necessária dessa especial proteção, como mudar as características, é claro que é possível eu reverter essa situação jurídica, mas, em princípio, todas seriam. Bom, doutor Rafael, na sua tese você defende que a competência para licenciamento de atividades que impactam em cavidades seriam do órgão federal, o IBAMA. Você acha que seria federativamente mais adequado centralizar uma atividade que pode impactar 300 mil espaços num órgão só do âmbito federal? Bom, doutor, sua pergunta é um dos pontos mais polêmicos da tese. Realmente é difícil até responder nesse espaço. Mas, primeiro, o meu posicionamento é amplamente minoritário, né? Devo falar. Quer dizer, há um parecer muito bem feito do TCU recentemente, 2 anos atrás ele fez um parecer confirmando o entendimento geral que, regra geral dos estados ou mesmo dos municípios, não é pela dominalidade do artigo 20, não é porque diz que são bens da União as cavidades que o licenciamento deve ocorrer do ponto de vista do nível federal. Quer dizer, esse é o entendimento majoritário. Mas é tese, então eu considerei o seguinte, sendo um bem da União, no meu pensamento, na minha forma de pensar, não teria cabimento, por exemplo, um município ou um estado autorizar a destruição de um bem federal. Mesma coisa que existir um prédio pertencente à União, aí tem um licenciamento municipal e o município permite a destruição de um prédio pertencente à União. Esse é o meu entendimento. Tirando o que hoje os municípios e os estados não têm estrutura para isso. A União tem um órgão específico, certo que não muito bem aparelhado, mas nós temos o SECAV para auxiliar nesse licenciamento. Os estados e os municípios, todos sabemos, ninguém entende, não há um corpo técnico, não há um corpo, quer dizer, talvez seja até pior para as mineradoras, porque não tendo isso, o processo não vai andar de licenciamento. Ou se andar, vai andar muito mal, né? Porque não tem condições materiais. E eu defendo a tese também de que, lógico, a regra geral da competência para o licenciamento é da área de abrangência do impacto, local, regional ou federal. No caso de cavidade, haveria um outro critério que é de pertencimento, de propriedade, como bem da União. Então, levando em consideração esse critério e os fatores, na tese eu defendo o licenciamento federal.
Tá certo. Doutor Rafael, muito obrigada pelas explicações, pelo tema tão interessante que você trouxe aqui para o programa. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço também aos nossos debatedores. Doutor Leonardo, muito obrigada. Eu que agradeço e, mais uma vez, parabéns ao Rafael pelo doutorado. Obrigada, Pedro. Muito obrigado e parabéns mais uma vez pela qualidade do trabalho. Bom, e você também pode apresentar sua tese ou dissertação aqui no programa. Se interessou? Mande um e-mail para a gente, é academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.